Olá, colegas. Meu nome é Walter Nunes, sou juiz federal, tutor do primeiro módulo do nosso curso sobre o PJE, o Processo Judicial Eletrônico, desenvolvido pelo CNJ para todo o judiciário brasileiro. O nosso tema é o processo judicial eletrônico, aspectos jurídicos. Vamos fazer uma abordagem sobre a Lei 11.419 de 2006, para ampliarmos a discussão a respeito do assunto. Primeiro, é importante salientar que hoje, modernamente, o princípio basilar do processo moderno é a simplificação. E que a ferramenta indispensável para se obter a simplificação do processo é o desenvolvimento de um sistema processual eletrônico inteligente e que promova a automação do serviço jurisdicional. A maior crítica feita ao judiciário é quanto à sua morosidade, que o principal elemento para a demora do desenvolvimento do processo reside numa burocracia, notadamente no que diz respeito à forma de documentação e armazenamento dos dados do processo. Estima-se que mais de 70% do tempo gasto com o trâmite processual se dá em razão da forma de tramitação. A burocracia para essa documentação e armazenamento dos dados do processo. A informatização do processo vem exatamente para, promovendo essa automação, eliminar as etapas manuais e burocráticas do processo. Então, não estamos apenas tratando de uma transformação do processo de papel em mídia eletrônica. É muito mais do que isso. É a automação do serviço em si da atividade jurisdicional. Isso implica na automação do protocolo, da autuação, da juntada, da numeração, dos termos de conclusão, termos de juntada, inclusive contagem de prazo, a documentação de depoimentos pela forma audiovisual, sem a necessidade de degravação. Então, como se observa, o que se pretende com o processo eletrônico, o processo judicial eletrônico, é muito mais amplo, muito mais consistente do que apenas transformar em mídia eletrônica o processo de papel. É importante aqui fazer uma abordagem, ainda que sucinta, a respeito do referencial normativo do processo eletrônico brasileiro. Nós tivemos uma primeira normatização com a Lei 9.800, de 1999. Essa lei ela foi bastante criticada porque ela permitia o acesso ao judiciário pela forma eletrônica, porém, ela não permitia que o judiciário se utilizasse da mesma via a fim de se comunicar com os jurisdicionados, com o usuário do sistema. Posteriormente veio a Lei 10.259 de 2001, foi a lei que criou, no âmbito da Justiça Federal, os juizados especiais federais, e aí ela foi muito importante essa lei, porque ela trouxe um dispositivo outorgando a cada tribunal a competência para desenvolver um sistema eletrônico para o juizado especial. E foi exatamente em razão dessa permissibilidade
que diversos tribunais, os 5 tribunais regionais federais desenvolveram sistemas próprios, e essa experiência foi de fundamental importância para que pudéssemos chegar ao dia de hoje com a criação de um sistema nacional. Posteriormente, veio, em 2006, a Lei 11.280, alterando o artigo 154 do Código de Processo Civil, autorizando o uso dos meios eletrônicos, porém, sem que ainda isso representasse uma lei geral disciplinando os diversos aspectos inerentes a um cenário de processo eletrônico. Isso só veio a lume com a Lei 11.419 de 2006. Essa é a Lei Geral da Informatização do Processo Judicial, e a qual traz a disciplina como haverá de ser pensado ou desenvolvido o sistema eletrônico, que exatamente como o CNJ procedeu para a elaboração do PJE. Ainda merecem referência, e que são contempladas no processo judicial eletrônico, a Lei 11.719 de 2008, que alterou o Código de Processo Penal, o artigo 405, e que fala na possibilidade de documentação dos depoimentos prestados no processo pelo sistema audiovisual, e, nesse caso, não havendo a necessidade de degravação. Outra lei importante foi a Lei 11.900, de 2009, também veio para alterar o Código de Processo Penal, basicamente os artigos 185 e 222, permitindo a utilização da videoconferência, não apenas para interrogatório, e, aliás, em relação ao interrogatório, ele é uma excepcionalidade, mas principalmente quanto à possibilidade de utilização desse meio tecnológico para a realização de inquirição de testemunhas quando elas residam em outra localidade que não aquele em que está tramitando o processo. A lei geral, a Lei 11.419, de 2006, ela permite e estabelece que cada órgão jurisdicional pode desenvolver o seu sistema eletrônico próprio. Essa previsão normativa, ela, a despeito de estar concentrando com o nosso sistema, mas na realidade brasileira, em que nós temos 91 tribunais, cada um com autonomia administrativa e financeira, trouxe dificuldade para que a gente tivesse um sistema nacional. Cada tribunal desenvolvia o seu sistema, e em muitos casos, sem a possibilidade de intercomunicação entre eles. Por isso mesmo, o CNJ assumiu para si, como um órgão estratégico e central do sistema judicial, desenvolver um sistema e fornecê-lo gratuitamente para todos os tribunais. Na Lei 11.419 está sinalizado que esses programas eletrônicos para o processo judicial, eles devem ser feitos com código aberto, todos eles acessíveis à internet, isso para permitir o amplo acesso ao judiciário, né? Então, todos eles têm de estar disponibilizados na rede mundial de computadores, de modo que quem cadastrado no sistema pode ter o acesso de qualquer lugar onde se encontre, seja no Brasil ou no exterior. Traz uma disciplina específica no que diz respeito a o que é exigido para a distribuição do processo, ou da petição inicial, que, conforme seja pessoa física ou jurídica, o número do CPF ou do CNPJ. Nos processos criminais, o parágrafo 1 do artigo 15 traz uma disciplina própria, que deve constar também o número de registro de acusados no Ministério da Justiça.
O sistema que está sendo disponibilizado, ele traz esse elemento com essa identificação pelo registro feito pelo Ministério da Justiça, que já existe. Também há a obrigatoriedade de que o sistema seja inteligente para permitir a verificação e identificação dos casos de prevenção, litispendência e coisa julgada. Um país com dimensões territoriais como o Brasil e da quantidade enorme de órgãos jurisdicionais, isso é uma ferramenta indispensável para que a gente tenha uma maior segurança no trâmite processual. Em outro dispositivo, mais especificamente no 16, está dito que os livros cartorários podem também ser gerados e armazenados por meio eletrônico. Na verdade, o PJE, como foi dito já no início, ele é muito mais do que a transformação do processo de papel, o tradicional, em mídia eletrônica. Ele é uma gestão eletrônica de documentos, ou melhor, ele é uma automação do serviço jurisdicional. Então, não diz respeito apenas ao processo em si, mas todo o serviço, o que implica, obviamente, toda a estrutura de documentação do órgão jurisdicional, o que implica também nos livros cartorários. Então, com o PJE, ele já traz a ferramenta para que tudo fique registrado no sistema. É importante fazer aqui a advertência do sistema que, para a prática dos atos eletrônicos, é preciso que o usuário tenha assinatura digital, com o certificado emitido pela autoridade certificadora, e que ele seja cadastrado como usuário no órgão jurisdicional. Aqui, esse cadastro será único, e a ideia é de que ele esteja disponibilizado, quem tiver o sistema do PJE, ao acessar a página do tribunal ou do próprio CNJ, ele poderá se cadastrar, e se cadastrando uma vez, ele se cadastra para todo e qualquer processo, independentemente do segmento do judiciário. Então, seja na Justiça Estadual, Federal ou do Trabalho, se ele entrou no sistema e fez o seu cadastro, esse cadastro é válido e único para todo e qualquer processo, independentemente do órgão jurisdicional no qual ele vai atuar. O processo judicial eletrônico, como em razão da permissibilidade já salientada, que a possibilidade de cada tribunal desenvolver o seu sistema, isso levou a que hoje, praticamente todo tribunal tem um sistema eletrônico. Aliás, é comum dizer-se que, na verdade, o serviço estaria informatizado, que já tem processo eletrônico, porque já foi desenvolvido o sistema. Mas, quando se fala no processo eletrônico, naturalmente, a gente pensa em algo que seja uniforme e possa fazer a intercomunicação de todos os segmentos do Poder Judiciário. Exatamente por causa dessa dificuldade de comunicação em mídia, até porque os muitos sistemas desenvolvidos, uns têm umas ferramentas interessantes, enquanto outros apresentavam outras inovações, e o CNJ catalisou todas essas previsões, todas essas ferramentas constantes nesses sistemas, nos diversos sistemas então desenvolvidos, e formatou um sistema eletrônico trazendo todas essas nuances. E daí porque ele se apresenta aí como um mais completo sistema até então previsto. E o CNJ, no início, desenvolveu um primeiro sistema
enquanto se trabalharia em algo mais revolucionário, que foi o Projude. Inclusive, a Justiça Estadual, os tribunais, boa parte dos tribunais adotaram o Projude, e, aliás, com várias reclamações, porque, na verdade, ele é eletrônico, mas ele é burocrático. Ele foi desenvolvido com base no regime de eventos, o que basicamente traduz uma mudança de papel para mídia eletrônica. E por isso que o CNJ passou a desenvolver no sistema dos sistemas, trazendo todas aquelas experiências exitosas que já tinham sido colocadas em prática pelos diversos tribunais, e desenvolveu o PJE. É importante aqui salientar que o PJE contou com a colaboração de diversos juízes estaduais, do trabalho, federais, e servidores técnicos em informática dos mais diversos tribunais. Tem um comitê que trabalhou e ainda trabalha no desenvolvimento de outras versões do processo judicial eletrônico. E aí o CNJ, desde 2010, começou a fazer o desenvolvimento do PJE, que agora é apresentado para o judiciário brasileiro. O sistema judicial eletrônico, o PJE, o que ele tem de inovador, e ele é inovador, ele representa um salto no ambiente do judiciário brasileiro, é que ele foi pensado para proceder à gestão eletrônica do serviço, né? E por isso que ele teve como objetivos principais a elaboração e manutenção de um sistema de prática de atos processuais e de acompanhamento, independentemente de qualquer segmento do Poder Judiciário. Aplicável à Justiça do Trabalho, estadual e federal. E, por outro lado, permitir que os diversos expertos, magistrados e servidores dos segmentos do Poder Judiciário pudessem concentrar os esforços, as suas inteligências para o desenvolvimento de um sistema que contemplasse todas essas experiências anteriores já desenvolvidas. O princípio básico do sistema do PJE. Aqui é a grande inovação, porque a gente sai do regime de eventos e passamos aí para o regime de fluxos. Os fluxos, que eles são definidos, porém podem ser modificados pelo juiz, sem a necessidade de reescrever o sistema, e são esses fluxos que trazem a automação do processo judicial eletrônico. Eles, da forma inteligente, por exemplo, para a conclusão do processo para o juiz, não precisa que um servidor faça a conclusão para que, então, ele vá entrar na caixa postal do juiz. Ele faz isso de forma automática. E é essa a sua grande distinção em relação aos sistemas anteriores, especialmente o Projude, que era um regime de pós-fato. Ele exigia, embora eletrônico, que diversos atos manuais fossem praticados pelo servidor dentro do sistema. Enquanto o PJE, com a ideia dos fluxos, muitos dos atos manuais que precisariam ser praticados, que antes eram praticados no processo físico
e quando estabelecido o sistema eletrônico, passou a ser feito no computador com o PJE, esse, na medida do possível, dentro da ideia da automação, essa atividade burocrática foi substituída pelo sistema inteligente. O processo judicial eletrônico, o PJE, aí, na verdade, ele é o que a gente pode chamar do processo inteligente. Ele próprio traz a atividade burocrática de documentação, da tramitação do processo, dentro do possível, ela se faz sem que haja necessidade de nenhuma ação humana. E, inclusive, com a adoção do PJE, a expectativa é que diversos serviços ou funções, diversas funções desenvolvidas por servidores, elas venham a desaparecer. O servidor de juntada, por exemplo, de documentos, esse não vai ter função nenhuma com o PJE, porque o advogado, ao encaminhar a petição, ele próprio protocola e junta dentro dos autos. Essa documentação e recepção, ou juntada do documento enviado, se faz de forma automática pelo sistema inteligente desenvolvido sob o regime de fluxo. A lei faz uma distinção e carece de se fazer essa ressalva de dois aspectos do processo eletrônico. Um é a questão da comunicação eletrônica, ou prática de atos processuais pela via eletrônica, ou seja, de o usuário do serviço, o jurisdicionado, ao invés de se deslocar até a sede do órgão jurisdicional para praticar o ato, ele possa, de qualquer lugar onde esteja, ele possa ter acesso ao judiciário no que diz respeito a encaminhar as suas petições para fins de autuação no processo. Por outro lado, a informatização compreende a documentação do processo na forma eletrônica. Ou seja, a existência do processo, ao invés de se dar na forma tradicional que era em papel, vai existir apenas na forma de mídia eletrônica. Como foi ressaltado, só poderá praticar atos na forma eletrônica quem for credenciado. O credenciamento é necessário para a efetiva identificação da pessoa e para a integridade dos documentos que ele vai encaminhar para o judiciário. Esse credenciamento, tal como disposto na legislação, ele é facultativo, ele não é obrigatório. Porém, é surreal o advogado que não for aderir ao sistema. Porque se ele não se credencia, isso quer dizer que todo e qualquer ato que ele for praticar no processo, ele terá que se deslocar até o órgão jurisdicional. E mais, toda e qualquer informação que ele quiser ter mais detalhada do processo, ou se ele quiser manusear os documentos, ou ver o inteiro teor do processo, ele só vai ter acesso ao inteiro teor do processo se ele for credenciado. Ora, qual é o advogado que não vai querer ser credenciado, de modo que ele poderá estar examinando o processo às 24 horas do dia, qualquer dia da semana, mesmo final de semana ou feriado, e onde quer que ele se encontre. Ter essa plenitude de acesso. E mais, como veremos, o processo judicial eletrônico, como ele, na verdade, traduz a automação do serviço jurisdicional, o expediente eletrônico, o expediente do judiciário, ou serviço na forma eletrônica, ela é 24 horas do dia.
Então, de modo que se no modelo tradicional o meu prazo termina no dia de hoje, se o expediente tradicional ele se encerra às 18 horas, eu tenho só até às 18 horas do dia de hoje para entregar a petição sob pena de perder o prazo. Se eu sou credenciado, estou habilitado a trabalhar, a me comunicar com o judiciário pela forma eletrônica, esse meu prazo vai terminar nas 24 horas do dia. Porque o serviço jurisdicional eletrônico vai estar disponível até o final do dia. E como já registrado, esse credenciamento não se dá apenas para um determinado processo. Poderia ser o cidadão, quando ele é autor, querendo o advogado, ele se credencia e gostaria dessa comunicação pela via eletrônica nos processos em que ele é advogado da parte autora. Mas quando fosse na qualidade de defensor do réu, não tivesse tanto interesse nesse andamento mais célere do processo, que é viabilizado pela simplificação trazida pelo sistema eletrônico. Para obviar esse problema, esse credenciamento, ele é único. E pouco importa se ele fez o credenciamento porque queria acompanhar um processo trabalhista. A partir do momento que ele faz o credenciamento, ele passa a estar integrado ao sistema e, com isso, ele autoriza que as comunicações a ele de qualquer outro processo, de qualquer outro órgão jurisdicional, seja feito por essa via. E esse credenciamento pode ser da pessoa física ou da pessoa jurídica. Também o credenciamento, não só do advogado, como da parte. A parte poderá fazer o credenciamento do processo e, ao fazer, ela autoriza o judiciário a se comunicar com ela por essa via. E é por isso que a lei permite, até mesmo que, como veremos, que a citação seja feita pela forma eletrônica. E aí haveria de perguntar, mas como a citação pela via eletrônica? Porque se a pessoa for cadastrada no sistema, se ela se cadastrou no sistema como autora ou se cadastrou na qualidade de advogado e amanhã existe um processo contra essa pessoa, a citação poderá ser feita pela via eletrônica e não pelo tradicional previsto no Código de Processo Civil. A lei se preocupa com a questão desse credenciamento, que deve exigir a adequada identificação do interessado. O sistema foi desenvolvido com tecnologia apropriada para esse fim. Ao fazer o credenciamento, todo um sistema automatizado. Ao fazer o credenciamento, isso já gera o registro na própria página eletrônica. Ele pode fazer o registro, pode fazer o credenciamento, e aí o sistema gera o registro e já dá o meio de acesso a ele ao processo. Ou seja, aos processos em que ele está, que a pessoa dele está ou como advogado ou como parte da condição de autor ou réu. Ele não vai ter acesso a todo e qualquer processo, ele vai ter acesso aos processos aos quais ele está vinculado, dependendo do seu perfil. Mas essa questão trouxe uma grande discussão quanto à restrição de acesso aos demais processos por meio de advogados, procuradores e membros do Ministério Público. Não raro, um advogado, quando contactado por um potencial cliente, ele primeiro quer dar uma olhada nos autos, saber que fase o processo se encontra, ter um conhecimento mais a miúde de detalhes sobre o processo, e ele
ter a necessidade de folhear. O mesmo ocorre ao Ministério Público, ele está oferecendo uma denúncia contra uma pessoa, quer saber o que existe em relação a essa pessoa, e ele teria que ter acesso aos outros processos que, porventura, envolva a mesma parte. E, por isso mesmo, o CNJ, numa resolução cuidando da forma de disponibilização das informações na rede mundial de computadores, estabeleceu que quem se cadastra no perfil de advogado, procurador, membro do Ministério Público, terá acesso a todo e qualquer processo, mesmo quando não vinculados ao feito. Só que, nesse caso, ele terá que fazer uma manifestação eletrônica para fim de registro, e, nessa hipótese, ele recebe o acesso temporário. Ele acessa o processo naquele momento, pode analisá-lo todo, e, quando ele sair, ele já perde a possibilidade de manusear e de verificar o processo em seu inteiro teor. E, nesse caso, se ele, quando quiser fazer outro acesso, ele terá que trazer ou fazer o mesmo procedimento. Isso também para assegurar ou ter a plena identificação de quem manuseou ou entrou em processos nos quais ele não está propriamente vinculado, nesses casos de advogado, procurador e membro do Ministério Público. No tópico 5, vamos tratar aí da realização de atos processuais pela via eletrônica e comunicações eletrônicas em geral. A lei, mais uma vez, vai evidenciar que só poderá enviar petições, recursos, ou praticar qualquer ato à distância, se utilizando da via eletrônica, quem for credenciado. Sem credenciamento, não terá essa possibilidade. Inclusive, a resolução do CNJ, que trata da questão referente aos dados disponibilizados na rede mundial de computadores, faz uma distinção importante a esse respeito. Uma coisa são os dados básicos do processo, que devem constar da rede mundial de computadores para ampla consulta por toda e qualquer pessoa do povo. E outra coisa são as informações quanto ao inteiro teor do processo. As informações quanto ao inteiro teor do processo só estão disponíveis a quem seja credenciado no sistema e vinculado ao processo, salvo, como dito, em relação a advogados, procuradores e membros do Ministério Público, que podem ter esse acesso, ainda que temporário, salvo, naturalmente, no caso de processo em segredo ou em regime de sigilo. No artigo 3º caput da lei, tem o disciplinamento do protocolo eletrônico, tirando toda essa atividade burocrática. O advogado pode estar no Japão, ele elaborou a petição, ele encaminha pela via eletrônica, e já aí a petição dele vai ser protocolada, distribuída e autuada, e chegará com conclusão às mãos do juiz para decisão. Nessa atuação, como se observa, do envio da petição até chegar às mãos do juiz, ela não tem nenhuma atividade manual burocrática. Essa é uma evidência clara de como o sistema privilegiou ou deu atenção devida à necessidade da simplificação por meio da automação do serviço. Prazo para a prática do ato processual eletrônico. Como foi dito, como o sistema eletrônico implica no funcionamento ou na prestação do serviço jurisdicional
as 24 horas do dia, o último dia de prazo, ele se estende até as 24 horas daquele dia, o que representa um ganho de tempo de, eventualmente, o advogado para encaminhar a sua petição até o judiciário. Quantos e quantos prazos não foram perdidos porque o advogado teve dificuldade de chegar até o término do expediente e até, muitas vezes, em razão das dificuldades de trânsito. Como não poderia deixar de ser, a lei, no artigo 10, parágrafo 2º, trata da questão da falha técnica no sistema. Se houver falha técnica no último dia, o prazo fica prorrogado para o primeiro dia útil após a resolução do problema. Aliás, o processo judicial eletrônico, ele foi pensado e elaborado para a emissão de relatório quanto a eventuais interrupções do sistema. Mais à frente vamos detalhar um pouquinho mais o que se considera interrupção da prestação do serviço jurisdicional na forma eletrônica a gerar a prorrogação de prazo. Comunicações processuais. O legislador teve a preocupação de deixar muito claro que as comunicações processuais pela forma eletrônica compreendem não só as intimações, como também as citações. Aqui ainda se fez, fala-se nas notificações, também em razão, principalmente, da justiça trabalhista, que essa é a forma do chamamento para integrar a relação processual. Naturalmente que as citações, intimações e notificações, de regra, elas só dizem respeito às pessoas cadastradas no sistema. Mas, como veremos, a lei faz uma distinção de que, quanto às intimações feitas pelo Diário Oficial Eletrônico, mesmo para os não cadastrados, essa forma é hábil para a realização do ato processual. O legislador teve o cuidado de fazer a distinção entre as citações e as intimações, como é de regra no sistema processual. O artigo 6º deixou bastante claro que até mesmo os órgãos públicos poderão ser citados pela forma eletrônica. Aliás, as pessoas jurídicas são as mais... o que é mais fácil para serem citadas pela forma eletrônica, até por natural interesse de se cadastrar no sistema, ter um controle com relação aos processos que tramitam contra elas e, daí, também a permitir que as citações venham a ser feitas por essa via. Eu saliento aqui que no ambiente da Justiça Federal, isso, embora a lei 10.259 não fizesse essa previsão, mas no Juizado Especial Federal, não só as intimações, mas as citações do INSS, principalmente do INSS, via de regra, são feitas pelo sistema eletrônico. Com a entrada em vigor da Lei 11.419, isso restou normatizado. Também merece registro que o legislador fez uma consideração em relação ao processo criminal. Diante da amplitude da defesa, ou da consistência do princípio da ampla defesa no processo penal, o legislador achou por bem vedar nesse ambiente que a citação se faça pelo meio eletrônico. E da forma peremptória como redigido o dispositivo pertinente, sequer no Juizado Especial Criminal poderá ser feita a citação por essa modalidade. O que aí, o que parece, o legislador foi até cioso demais e poderia ter permitido a flexibilização do rigor da citação no ambiente criminal, quando se tratasse de juizado especial criminal.
As intimações, como é da praxe do nosso sistema processual, elas podem ser feitas pelo expediente ou a intimação pessoal ou com vista dos autos. A intimação pelo expediente está dito de forma bastante clara no artigo 4º caput da lei, que ela há de ser feita independentemente do credenciamento. O tribunal que adotar o Diário Oficial da Justiça eletrônico, ele poderá fazer as intimações quando elas forem pessoais por essa modalidade. Pouco importante se a pessoa é ou não cadastrada no sistema processual eletrônico. E boa parte dos tribunais brasileiros já adotaram essa sistemática do Diário da Justiça Eletrônica. A outra forma é a intimação pessoal com vista dos autos. O sistema ele é desenvolvido para que essas intimações elas sejam feitas com o próprio processo. O processo é disponibilizado. Então, a intimação, quando feita, se não feita pelo diário oficial, ela já vem com o próprio conteúdo do processo. Então, na verdade, ela passa a ser uma intimação com vista dos autos. É o que no nosso sistema, ele era, aliás, no ambiente criminal havia uma crítica quanto à vulneração do princípio da igualdade das partes, porque o Ministério Público sempre tinha à vista a intimação com vista dos autos, quando mesmo se dava em relação ao advogado. Com o processo eletrônico, essa questão é dirimida e resolvida. A contagem do prazo na intimação vai depender da forma, se ela foi pelo expediente ou se ela foi em intimação pessoal ou com vista dos autos. Em relação à intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico, o prazo, como a contagem normal, como regra geral do nosso sistema, tem início no primeiro dia útil seguinte, que seguia o considerado como data da publicação da informação no Diário da Justiça. E essa data da publicação é considerado, tem como data da publicação, o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônica. Se a intimação é pessoal ou com vista eletrônica, será considerada feita a intimação no dia em que o destinatário efetivar a consulta eletrônica com certificação automática nos autos. Ou seja, está disposto no artigo 5º, parágrafo 1º, o cidadão que está credenciado no sistema eletrônico, ele tem por obrigação, principalmente em se tratando do advogado, de, ao iniciar seu expediente diário, ou isso ser feito pela própria secretária do escritório, entrar no processo eletrônico. Entrar no processo eletrônico e, se tiver alguma intimação, o sistema gera automaticamente a informação de que ele teve acesso, teve conhecimento da prática do ato processual e daí, seguindo a regra, ele começa a contar o prazo. O artigo 5º, parágrafo 2º, vai salientar, embora não houvesse nem necessidade, que se essa consulta que ele fez, ao entrar no processo e gerar a intimação, se deu num dia não útil, será considerado como o dia de realização da intimação, o primeiro dia útil seguinte àquele. Há exceção a essa regra da contagem do prazo na comunicação eletrônica. Quando ela se dá na intimação pessoal ou com vista
eletrônica ficta. Se a certificação da consulta não for gerada em 10 dias do envio, será considerada automaticamente realizada a intimação ao término desse prazo. Regra da intimação ou convite à pessoa eletrônica ficta. Ora, feita a intimação no sistema. Se o advogado não entra no portal, não ocorre a sua intimação. Porém, se teria que ter um marco temporal, e essa é uma forma de intimação pessoal do advogado. Porém, se ele não acessa, a lei diz que ocorrerá a intimação ficta. Ou seja, depois de 10 dias de disponibilizada a informação, e ele não acessar, o sistema automaticamente gera a informação de que a intimação foi realizada e o prazo começa a contar após esses 10 dias. Porque, senão, um advogado, sabendo do que se trataria, da intimação para, digamos, recorrer de uma sentença, e ele não tivesse interesse de apressar o andamento do processo, era só ele não acessar que essa intimação não se perfectibilizaria. Então, para resolver esse problema, a lei de informatização do processo previu uma hipótese de essa intimação ser ficta se durante o prazo de 10 dias ele não acessar o sistema. A lei ainda permite que seja enviada outra correspondência eletrônica, ratificando a intimação anterior, com a informação da abertura automática da contagem do prazo processual. Aqui, esses 10 dias que estão previstos no artigo 5º, parágrafo 3º, é preciso fazer algumas considerações em relação a ele. É um entendimento que foi construído dentro do CNJ, com uma ampla discussão a seu respeito. E chegou-se às seguintes considerações. Esse prazo de 10 dias que gera a intimação ficta, ele não é um prazo processual próprio. Na verdade, ele é um prazo dilatório. Ele é idêntico àquele prazo entre a publicação do edital e o início da contagem do prazo para a prática do ato processual. Em razão dessa consideração, não são aplicáveis a esse prazo de 10 dias do artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 11.419, as regras sobre os atos processuais típicos. Isso quer dizer, portanto, que não incidem em relação a ele as regras da contagem em quádruplo ou em dobro. Ora, se assim não for, o andamento do processo eletrônico, nós teríamos prazos, por demais exagerados, quando da incidência dessas regras de prazo em quádruplo ou em dobro, que dizem respeito, de regra, ao pronunciamento da Fazenda Pública. E mesmo quando, no caso, em que de litisconsórcio com advogados distintos. Então, da discussão sobre o processo eletrônico, fizemos essa orientação de que que a contagem desse prazo de 10 dias seja feita na forma simples, independentemente da situação, sob o entendimento de que aqui nós não estamos num prazo processual típico, mas sim dilatório, de demarcação de contagem de prazo. E, por isso mesmo, também, o CNJ chegou à conclusão de que temos que fazer a distinção entre o dia inicial da contagem, quando se trata dessa intimação ficta. Temos que levar em consideração 3 aspectos. O que é o dia inicial da contagem, o que é o dia final da contagem
e que é o dia da intimação ou comunicação. Então, em relação ao dia inicial da contagem, o dia seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação no sistema, independentemente de esses dias serem ou não úteis ou de expediente no órgão comunicante. Repito, o que estamos tratando aqui é em relação àquele prazo de 10 dias quando a intimação se dá na forma ficta, ou seja, gerada a intimação no processo eletrônico, o advogado não acessa os autos pelo prazo de 10 dias. Isso já gera a intimação ficta. E esse prazo, na sua contagem, ele despreza os dias não úteis, ou de que não tenha ocorrido o expediente no órgão jurisdicional. Por outro lado, o dia final da contagem é o 10º dia a partir do dia inicial. Por quê? Ora, foi disponibilizada a intimação. O advogado não acessou durante o prazo de 10 dias. O 10º dia, a partir desse 10º dia, se dá o dia inicial da contagem do prazo para a prática do ato, tal como previsto na legislação processual. Por outro lado, o dia da intimação ou comunicação. Esse é o próprio dia final da contagem. Caso seja dia de expediente judiciário, ou primeiro dia útil seguinte, conforme previsto no artigo 5º, parágrafo 2º da Lei número 11.419. Aqui faz-se essa consideração, o que considera o dia da intimação ou comunicação. Uma coisa é o dia final da contagem, daquele prazo de 10 dias, e o dia em que se dá propriamente a intimação ou comunicação. E aí, nesse caso, a gente vai para as regras gerais do processo, de modo que, se não tiver expediente do judiciário, ou não for dia útil, ou então não for dia útil, ele vai para o primeiro dia útil seguinte. Indisponibilidade do sistema eletrônico. Como falamos no início, tocamos nessa questão também, o CNJ entendeu necessário fazer uma consideração sobre o que é que se considera indisponibilidade do sistema eletrônico para gerar a prorrogação de prazo. E, dentre as tratativas, foi estabelecido que os prazos que se vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de qualquer dos serviços serão prorrogados automaticamente pelo sistema para o dia útil seguindo a retomada de funcionamento. Então, o próprio sistema não vai ser o servidor que vai chegar lá e ter que gerar uma movimentação para reabrir o prazo ou para prorrogar o prazo. O próprio sistema, automaticamente, se ele acusou a ocorrência de interrupção do serviço eletrônico, ele próprio gera a prorrogação para o dia útil seguinte. Em que hipótese o sistema foi programado para fazer essa prorrogação automática? Quando a indisponibilidade for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, isso no dia, dentro das 24 horas, se ele foi superior a 60 minutos, pouco importando se foi de forma intermitente, se é ininterrupta ou não. E ainda assim, se ela ocorrer entre as 6 e as 23 horas. Isso porque qualquer indisponibilidade entre 23 e 24 horas, ela é considerada indisponibilidade dos sistemas. O advogado, sabendo que ele tem até as 24 horas do dia para enviar uma petição, ele pode estar elaborando e, tendo essa consideração, ele deixar para fazê-la nos últimos minutos. E quando ele chegar, ele vai ter aí esses 60 minutos sem
condições de praticar o ato. Nesse caso, a partir das 23 horas, se for pouco importando o tempo, vejo que na primeira hipótese tem que ser uma interrupção em disponibilidade do sistema de superior a 60 minutos, ininterruptos ou não. Aqui, na hipótese, se a interrupção ou indisponibilidade do sistema foi entre as 23 e as 24 horas, pouco importa o espaço temporal ou os minutos de interrupção. Nesse caso, o prazo será automaticamente pelo próprio sistema prorrogado. Também foi feita a consideração de que as indisponibilidades ocorridas entre as 0 hora e as 6 horas dos dias de expediente forense e aquelas ocorridas em feriados e finais de semana não acarretarão o efeito da interrupção do sistema para fim de prorrogação do prazo. Ou seja, se essa indisponibilidade é nesse espaço temporal, de 0 hora a 6 horas, pouco importa o tempo. Ele não é considerado indisponibilidade do sistema. E, por outro lado, também, se essa indisponibilidade for do final de semana, também isso não gera a indisponibilidade do sistema para fim de prorrogação do prazo. Também dando uma orientação aos órgãos jurisdicionais, que é necessário, como nós sabemos, aqui e ali a manutenção do sistema, há uma orientação do CNJ de que a indisponibilidade previamente programada, ela deve ter as consequências definidas pela autoridade, a autoridade judiciária, obviamente, que fizer a determinação, e será comunicada de forma mais ampla possível para o público externo, com pelo menos 5 dias de antecedência. Isso porque um advogado, por exemplo, o prazo dele vai terminar numa segunda-feira e ele pode chegar e dizer, bom, eu vou trabalhar no final de semana. No final de semana eu vou entrar no sistema, vou ver o processo, vou estudar o processo e vou elaborar a minha petição. E quando chegar no final de semana, o sistema está indisponível. Então, para que isso não gere a prorrogação de prazo, e se essa indisponibilidade ela for programada, não for fortuita, ela deverá ser comunicada da forma mais ampla possível, com antecedência de pelo menos 5 dias, para que o usuário, em geral, possa se programar para essa circunstância. A contagem do prazo na citação eletrônica. Aqui aplica-se a regra geral que já vimos em relação à intimação. O que eu tenho ponderado é que aquela intimação ficta do artigo 5º, parágrafo 3º, que a gente detalhou como é que a orientação que o CNJ passou a fazer a respeito de que isso não é um prazo processual típico, que em relação a ele não se aplicam as regras de prazos especiais, de contagem especiais, em dobro ou em quádruplo, é de que essa regra ela é bastante discutível em relação à citação, porque a gente admitir uma citação ficta no processo eletrônico, acho que seria ir muito longe. Aliás, tem sido feita a orientação de que a citação eletrônica só ocorra em relação a quem tenha outros processos anteriores, naturalmente, e que estejam ativos. Porque, vamos dizer, uma empresa que um dia teve um processo, se cadastrou, está lá como cadastrado, esse processo já está arquivado, naturalmente que ela não vai ter a preocupação de diariamente estar entrando
no portal, a fim de saber se tem alguma intimação para ela, ou algum ato para ela praticar. Então, em razão dessa circunstância, se não tem nenhum processo ativo, e aquele é o único, e é o que vai representar o chamamento dela à lide, não se deve fazer a citação pelo sistema eletrônico. E aí vai pelo modo tradicional. O artigo 7º da lei trata das cartas precatórias, rogatórias, de ordem, enfim, as comunicações entre os órgãos jurisdicionais. E que a lei prevê que deve-se dar preferência às comunicações por meio eletrônico. A esse respeito, o CNJ aprovou, por meio de resolução, que essa troca de comunicações entre os órgãos jurisdicionais se dê por um malote digital chamado Sistema Hermes, que foi desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. E muitos tribunais já adotam essa ferramenta. Vamos agora tratar de algumas coisas diretamente. Falamos das comunicações processuais, vamos agora para o processo eletrônico em si. O artigo 8º e 12, caput, ele diz que o processo eletrônico ele pode ser total ou parcialmente. O processo pode ser total ou parcialmente eletrônico. O PJE, naturalmente, traz a informatização do processo na sua forma completa, na sua inteireza, ou existência apenas eletrônica, inclusive, como salientamos, indo muito mais além, porque diz respeito ao serviço em si e não apenas ao processo. Os atos processuais, todos eles, quando praticados pelos diferentes atores, precisam ser assinados eletronicamente. Eles devem estar protegidos por sistema de segurança, de acesso e o armazenamento com a garantia da preservação e integridade dos dados. Desde o início, quando começaram os debates no parlamento a respeito da proposta de normatização do processo eletrônico, que essa foi uma iniciativa da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, ainda no ano de 2001, e quando os debates no parlamento, nas audiências públicas, a preocupação bastante sensível era a questão da segurança, né? A preservação e integridade de dados. E demonstrado, inclusive, por vários expertos, que, na verdade, o sistema eletrônico é o mais eficiente com relação à preservação não só da integridade dos autos, como, igualmente, para a identificação de quem é o seu autor. E aqui diga-se que uma grande vantagem do processo eletrônico e que ele vai trazer uma contribuição extraordinária para o judiciário brasileiro, como, aliás, já temos algumas experiências, principalmente no ambiente do Juizado Especial Federal Brasileiro e também no Juizado Especial de vários segmentos da Justiça Estadual e da Justiça do Trabalho, quanto à circunstância de que o processo não vai mais sair do judiciário. Pouco importa para quem tenha sido encaminhado, quem esteja com vista dos autos, quem tenha o ato a praticar, mas esse processo não vai sair da esfera de responsabilidade e segurança do órgão jurisdicional. E o melhor aí é que, enquanto alguém está com vista dos autos, a outra parte pode também, igualmente, se quiser, manusear o processo. A parte vai ter vista apenas no que diz respeito a demarcar o tempo que ela poderá praticar um determinado ato para o qual ela foi intimada. Mas, na verdade, quem quiser manusear o processo poderá fazê-lo, o juiz, o autor, o réu, ou os respectivos advogados, independentemente para quem os autos estejam
com vista. E esse vai ser um ganho extraordinário e que diz respeito também à segurança. O que vai exigir, todos os cuidados foram tomados e a estruturação da área de TI dos órgãos jurisdicionais para que a gente tenha o pleno armazenamento de todos esses dados eletrônicos. Há uma previsão do artigo 12, parágrafo 2º, que na hipótese de o processo ser eletrônico e o outro juízo ainda está no sistema tradicional, se eu não tenho adotado o processo eletrônico, e se houver necessidade de redistribuição do processo para este outro órgão jurisdicional, o juiz onde tramitar o processo ficará com a responsabilidade de fazer a conversão em papel. Acho até que aqui isso deveria ter merecido um pouquinho mais de consideração do legislador, porque não colocar esse ônus, vamos dizer assim, para o órgão jurisdicional que já se preparou para a nova era do judiciário e criando para ele esse dever, quando deveria ser de quem ainda não está com o processo no sistema eletrônico. O artigo 10, o CAPT, ele diz bem a questão da automação do serviço, vamos dizer, e até mesmo se o advogado não for cadastrado. Não poderia dizer, como a gente salientou no início. Ora, se o credenciamento é facultativo, se ele não se credenciar, ele não vai poder encaminhar o processo pela via eletrônica. Então, ele vai mandar pelo modo tradicional, ele vai mandar em papel, e aí o servidor teria que transformar essa petição em mídia eletrônica, fazer o protocolo e tudo mais? Não, nunca. Aliás, essa foi uma questão que foi apreciada e decidida no âmbito do CNJ em relação ao seu processo eletrônico. Inicialmente, a parte que não encaminhava a petição na forma eletrônica, ela trazia na forma tradicional, em papel, ela trazia até o CNJ e tinham vários servidores que ficavam com a tarefa burocrática e manual de passar em scanner e transformar em mídia eletrônica. E o mesmo ocorria quando do envio das petições pelo correio tradicional. O CNJ eliminou essa prática. A única forma de se comunicar à distância com o CNJ, a única forma de peticionar à distância no ambiente do CNJ é por meio da via eletrônica. Então, o correio tradicional não é mais aceitável. Por outro lado, se a parte não está credenciada no sistema e chega no CNJ com a petição no modo tradicional em papel, o que terá é disponibilizado um scanner para ele digitalizar, passar no scanner, transformar em mídia e ele próprio, como se faz num banco, ainda que sob a orientação de um servidor, ele vai entrar, se for o caso, vai ter um cadastro temporário só para aquele fim, ele vai entrar e vai enviar a petição dele. E todas as vezes que ele quiser entregar uma petição no judiciário, ele vai ter que fazer todo esse procedimento burocrático. Então, como se vê, por isso que salientamos lá no início, de que a tendência é de que, embora facultativo, um advogado minimamente razoável, ele vai querer se credenciar no sistema, sob pena dele ter uma série de dificuldades para atuar e, naturalmente, ele vai estar em desvantagem em relação ao seu oponente ou a quem, eventualmente, ao advogado da outra parte. Imagina, senhores, como é que ele vai fazer para ver os autos do processo? Ele teria que ir, ele vai ter que ir no judiciário, ele iria ter que pegar, imprimir
imprimir as peças processuais. Ora, se elas não existem na forma em papel, se o advogado ele não é obrigado a se credenciar, o judiciário também não é obrigado a disponibilizar na forma de papel. O judiciário informatiza o seu sistema, que vai estar informatizando o seu sistema. O usuário vai ter que fazer nesse modelo. Se ele quer papel, ele é quem vai se responsabilizar. Ele próprio é quem vai fazer a impressão e, obviamente, suportando todos os custos a esse respeito. Aqui e ali a gente ouve pessoas debaterem, mas principalmente em cidades do interior, o advogado ainda está na máquina de escrever, e em alguns momentos até a própria OAB vem questionar esse aspecto. O que tem se dito e reiterado, que é importante e aqui a participação da OAB, no sentido de, por intermédio de sua escola de advocacia, de trabalhar com a capacitação do profissional da advocacia para que ele entre na era da informática. Fazer a inclusão digital de seus profissionais, até porque sem que ele esteja incluído na era digital, é impossível ele praticar ou ele exercer a atividade profissional com alguma qualidade. Hoje, a forma de uma pessoa ter acesso à jurisprudência, até a legislação em vigor, e olha que o Brasil tem uma capacidade legiferante extraordinária, ele necessariamente tem que estar conectado no mundo eletrônico, na via eletrônica, na rede mundial de computadores. Então, ainda que tenha algum profissional que não esteja interligado no sistema, o que temos que trabalhar é de trazer para essa nova realidade, sob pena de ele não ter condições de defender com alguma qualidade o cliente que colocou em suas mãos a responsabilidade de defendê-lo. Por isso mesmo, esse artigo 10, parágrafo 3º, diz que o órgão jurisdicional, lá naquele atendimento ao público, deve disponibilizar o equipamento de digitalização e de acesso à internet. Tudo isso que foi dito aqui é em razão desse artigo 10, parágrafo 3º. Olha como ele foi longe o alcance. O órgão jurisdicional não vai ser obrigado. Se ele chega com a petição em papel, o órgão jurisdicional não vai ser obrigado a transformar isso em mídia eletrônica. Ele é quem vai ser obrigado. O que o órgão jurisdicional é obrigado é a disponibilizar equipamento de digitalização e o acesso à internet. Para quê? Para que ele possa fazer o envio da petição. Ele vai chegar com ela em papel, ele vai ter que digitalizar no scanner e daí ele já faz o peticionamento, porque o peticionamento só vai existir na forma eletrônica e não mais na tradicional, como até então existia. Algo que eu queria ter dito, o PJE, ele também rompe com a tradição do nosso sistema, que é de a distribuição ser feita a uma determinada hora do dia. Com o PJE, vai se cumprir o dispositivo que está dentro dos direitos fundamentais, na reforma do processo penal, não é dentro dos direitos fundamentais, mas da emenda número 45, é de que a distribuição é automática. No processo eletrônico, a distribuição é automática. Então, logo ele peticiona, enviou eletronicamente, ele é automaticamente distribuído. Não vai mais se esperar uma determinada hora do dia para então se fazer o encaminhamento do processo. Então, ele vai ser automático. É interessante que o legislador, com bastante sensibilidade, ele fez a distinção importante. Ele diz que os documentos produzidos eletronicamente e juntados ao processo digital, pelo sistema processual digital, são considerados originais para todos os efeitos. Renato, é uma coisa interessante. Ora, o que não é o original é o papel.
Porque o original, o papel é a impressão do original. O original é feito eletronicamente. Se ele é feito no computador, o documento original é o eletrônico. O papel, esse sim, que é a cópia. E aí é o que está dizendo esse artigo 11, capto, uma verdade inescondível. Até quando dos debates no parlamento, se dizia, e ele vai mandar na forma eletrônica e ele não vai precisar mandar os originais. Eu disse, mas quais são os originais? Os originais são os papéis nos quais são imprimidos o documento eletrônico? Ora, o original é o documento eletrônico. E isso ficou muito claro no artigo 11, caput. Por outro lado, aí ele faz a distinção dos documentos digitalizados. Né? Os extratos digitais e os documentos digitalizados têm a mesma força probante dos originais. Ou seja, se vem para o processo eletrônico um documento digitalizado, presume-se a sua autenticidade. Aí vem um dispositivo. Ressalvada a arguição de falsidade documental. E aí foi inserido um dispositivo, o artigo 365, parágrafo 1º do CPC, que os originais, nesse caso, devem ser de digitalização, devem ser preservados até o final do prazo para a interposição da ação rescisória. Né? Para, na eventualidade, isso vier a ser discutido em ação rescisória. Agora vamos abordar a questão da documentação da audiência pelo sistema eletrônico. Aqui, a própria lei de informatização do processo, 11.419, se for feita uma leitura sistemática da lei e dos dispositivos que, em razão da lei, modificaram o Código de Processo Civil, especialmente os parágrafos 2º e 3º do artigo 16, com os parágrafos 1º e 2º do artigo 417, chegar-se à conclusão de que se o processo é total ou parcialmente eletrônico, se o documento é armazenado na forma eletrônica, e aqui ele está a se reportar na questão de ser documentada a audiência, os depoimentos em audiência por essa forma, nesse caso não haverá necessidade da gravação. Inclusive, houve uma questão interessante a esse respeito, que o envio desse projeto, que entrou como sugestão de projeto de lei no Parlamento, numa comissão criada na época, em que a Câmara dos Deputados era presidida pelo então deputado Aécio Neves, e elaboramos essa sugestão de projeto, e digo elaboramos porque eu era coordenador da comissão, encaminhamos esse projeto foi transformado em, essa sugestão de projeto de lei foi transformada em projeto de lei, e depois só veio a ser aprovada no Senado em 2006 e chegou à sanção do então presidente Lula. O então deputado federal Flávio Dino, que tinha sido presidente da JUF, um certo dia nós estávamos a conversar sobre a lei, e disse, mas Walter, o que foi que aconteceu? Onde é que está na lei que se o processo, a documentação da audiência for feita na forma eletrônica, por que haveria necessidade de fazer a degravação? Eu disse, não, em lugar nenhum. O problema é que a gente tem um fetiche, ou a gente tem uma cultura do processo escrito, que é difícil a gente romper essa tradição. E até essa experiência negativa serviu quando da discussão da reforma do Código de Processo Civil, ou do Código de Processo Penal.
Porque lá, quando estava se discutir e falava na documentação dos depoimentos pelo sistema audiovisual, e alguns parlamentares diziam, olha, não precisa colocar essa advertência ou essa complementação, dizendo que, nesse caso, não precisa de se fazer a degravação, mas óbvio que não precisa. E a gente argumentava só, olha, mas isso aconteceu com a lei de informatização do processo, é melhor a gente constar essa observação. E isso foi que venceu a resistência. Então, ainda que se entenda que a inteligência dos parágrafos 2º e 3º do artigo 16, com os parágrafos 1º e 2º do artigo 417 do CPC, não leva a essa conclusão da desnecessidade de degravação quando os depoimentos são armazenados ou documentados na forma eletrônica, creio que é o caso de se aplicar analogicamente ou subsidiariamente o que prevê o Código de Processo Penal em relação à documentação dos depoimentos. Lá está no artigo 405, parágrafo 1º do CPP. Ora, e lá no Código de Processo Penal, o legislador foi além. Olha, só não haverá necessidade de degravação se a documentação for não só do áudio, mas também da imagem. Então, o processo eletrônico, o PJE, ele está sendo desenvolvido e disponibilizado com ferramenta para a possibilidade de se fazer a documentação dos depoimentos na forma eletrônica com som e imagem. E aí, inclusive, na qualidade de conselheiro do CNJ, tive a oportunidade de, na discussão de um processo relativo à questão criminal, e que o CNJ reafirmou a posição de que no processo criminal não era necessária a degravação, quando utilizada essa tecnologia para a documentação dos depoimentos, mas salientei, deixei uma declaração de voto, de que também o mesmo ocorria em relação ao processo civil. E é preciso que a gente avance nesse sentido, porque só assim a gente vai ter oralidade no processo civil. E observem que, na verdade, a gente não tem oralidade no processo civil. A gente pode dizer que a oralidade em relação aos depoimentos é quanto à sua produção, mas não em relação à sua documentação. Daí porque é de importância que se estabeleça a necessidade de que a documentação se dê também no processo civil, do mesmo modo no processo criminal, se utilizar o sistema audiovisual, de que não haja a necessidade de degravação. Só fazemos a advertência de que, como se tem entendido em relação ao processo penal, essa permissibilidade não diz respeito às razões produzidas oralmente em audiência, nem à sentença, porque ali a lei foi muito clara em salientar de que o que não enseja a necessidade de degravação são os depoimentos, de modo que, se forem peças jurídicas, ainda que feitas na forma oral, ela precisará ficar reduzida a termo. Outra inovação que veio para o ambiente do processo penal, e que isso está sendo previsto no PJE e que pode ser utilizado no processo civil, é a questão da videoconferência. E aqui, geralmente, se faz a discussão apenas quanto ao interrogatório pela videoconferência. O mesmo Código de Processo Penal, com a introdução da lei, com as modificações da Lei 11.900, de 2009, o interrogatório ainda, de regra, ele há de ser feito na presença do juiz. Do juiz responsável pelo julgamento do processo. Só excepcionalmente que ele é por videoconferência e com as circunstâncias estabelecidas pela lei. Mas, em relação às testemunhas, pelo Código de Processo Penal, a regra é que, se a testemunha está em outra localidade,
a sua forma de inscrição deve ser expedição de carta precatória para que ela seja ouvida por videoconferência. E esse dispositivo, ele há de ser aplicado subsidiariamente para o ambiente do processo civil. E por isso o PJE traz também essa ferramenta de possibilidade, como muitos juízes já estão utilizando, nada obstante não tenha ainda o PJE. Se for tomado, utilizado a videoconferência para a inscrição para o interrogatório de acusado, é importante ter em consideração a normatização, a disciplina estabelecida pela Resolução 105 de 2010 do CNJ. O CNJ, para incentivar e dar mais segurança aos juízes, como fazer o modus operandi da prática desse ato processual, porque a lei foi lacônica, não desceu a detalhes, e o CNJ editou essa resolução, não só para explicitar como há de ser feito o interrogatório por videoconferência, como também o depoimento de testemunhas, a inscrição das testemunhas. E, nesse caso, deixando muito claro que quem dirige o ato processual é o juiz. É o juiz do processo, ou o juiz deprecante e não o juiz deprecado. Quebrando um paradigma, a possibilidade de o juiz deprecante, ele dirigir um ato processual, ele dirigindo a audiência que está sendo realizada na sede de seu juízo, ele ouvir uma pessoa à distância que está em outra localidade. Isso é salutar para o sistema, a fim de evitar que dois juízes fiquem funcionando no mesmo processo, exaurindo a força de trabalho. A grande reclamação dos juízes é a quantidade de carta precatória que precisam ser cumpridas. E isso compromete até a questão da identidade física do juiz. A videoconferência aí é um grande instrumento, não só para não se estar ocupando ao mesmo tempo mais de um juiz, porque no juízo deprecado é suficiente, como dito na resolução 105 do CNJ, que tenha um servidor para manter a ordem, que seja disponibilizado um local, que não precisa ser na sala de audiência, pode ser em outro local, pode ser até num espaço da secretaria, para que ela preste esse seu depoimento perante o juiz que dirige o processo e é o responsável pelo julgamento. Então, essa é uma ferramenta muito interessante e que, embora previsto para o ambiente do processo penal, pode ser aplicado subsidiariamente para o processo civil e está contemplado no processo eletrônico. E aqui, o que foi dito em relação ao interrogatório, diga-se em relação à testemunha, e, na verdade, o Código de Processo Penal previu duas hipóteses, né? Uma da videoconferência, quando a testemunha, mesmo residindo na localidade do processo, ela, por uma questão de segurança, não queira prestar o depoimento na presença das pessoas que estão envolvidas no processo. E ela vai para um outro local e presta o depoimento. Ou então, como foi dito anteriormente, a segunda hipótese está nessa linha B, na situação em que ela reside em outra localidade. Eu quero salientar que, atualmente, muitos juízes estão utilizando o Skype com o desenvolvimento de uma ferramenta que é demonstrada e explicada aos juízes no manual, no plano de gestão das varas criminais, elaborado pelo CNJ, de como fazer a videoconferência com a utilização do Skype. Isso é uma ferramenta gratuita e que pode ser tranquilamente baixada pelos juízes. E, nada obstante isso, vem essa questão pelo PJE. Eu quero também deixar aqui abordada a questão que geralmente se reclama como é que a gente vai armazenar, vai fazer essa documentação dos atos processuais na forma eletrônica.
e ainda que utilizado o sistema audiovisual, mas quando principalmente tem recurso, o tribunal vai ter dificuldade de examinar, ele vai ter que assistir todos os vídeos. Ora, essa é uma argumentação que quem conhece minimamente como se dá o processo não tem a menor ressonância na realidade, né? E, para tanto, também é preciso que o juiz também se utilize de algumas técnicas a esse respeito. No CNJ já tivemos a oportunidade de utilizar a videoconferência para ouvir testemunhas, e também tivemos a oportunidade de fazer a sentença se reportando ao depoimento que foi documentado na forma audiovisual. E aqui, se no modelo tradicional o juiz, quando cita um depoimento, ele coloca as páginas onde estão transcritas aquelas afirmações, se eu estou num ambiente ou num cenário de audiovisual, eu vou citar o trecho do áudio onde tem do audiovisual, onde tem registrados o som e a imagem a que eu estou me referindo. Teve um PAD aqui que eu fiz isso e eu chegava, num primeiro tópico eu dizia o que era que a pessoa tinha dito, fazia a interpretação dizendo o que é que ela tinha dito, a testemunha ouvida disse isso. E depois, com efeito, no trecho de tantos minutos para tantos minutos, conforme pode ser visto e ouvido, a testemunha disse o que foi afirmado acima. Eu posso botar um link, já o link, o processo eletrônico está sendo trabalhado para esse fim, e aí o desembargador, o ministro, na eventualidade do recurso, ele vai lá, clica naquele link, e já ali vai aparecer o que foi que a pessoa disse e que eu estou dizendo que disse. E óbvio, se o juiz dá a sentença e ele não vai fazer menção a tudo que a testemunha disse, ele vai pegar um ou outro trecho e não vai pegar tudo e não vai fazer menção ao que todas as testemunhas disseram. Vai ter testemunha que o juiz vai dizer, em relação ao esclarecimento de fatos, testemunhas tais e quais, nada acrescentar. Porém, tem um depoimento importante que dá a testemunha X. O que foi corroborado pela testemunha Y, como se pode ver no seguinte trecho do sistema audiovisual. E a parte, quando for recorrer, que é, na verdade, o objeto de apreciação pelo tribunal, ele vai dizer, olha, o que o juiz está dizendo não ocorreu. Quando a testemunha está afirmando isso, ela está querendo dizer outra coisa. Vai se discutir pontualmente aquilo. Então, não tem pertinência, não tem procedência, essa afirmativa de que não havendo a degravação, quando tiver o recurso, a instância superior, os seus integrantes terão que assistir todo o áudio. Ademais disso, também o sistema virá com uma espécie de marca-texto, que quando está havendo o depoimento, tanto essas sinalizações podem ser feitas pelo juiz, como pelos demais atores. Ele vai colocando ali o marca-texto e depois ele recupera. Ele pode botar com a palavra de comando, por exemplo, tráfico, confirmou, caiu em contradição, e depois com esses tópicos você recupera essas passagens do depoimento. Então, como, na verdade, essas resistências a essas modificações, muitas vezes elas são ditadas pela falta de conhecimento de como é que isso vai se dar na prática, e o que é mais, infelizmente, o que é mais sentido é mesmo uma resistência à mudança. É preciso que, a despeito de todo esse trabalho que está sendo feito, os juízes, operadores jurídicos em geral, estejam abertos para uma mudança de mentalidade e de cultura. Se nós não modificarmos a nossa mentalidade e a nossa cultura, vai ser difícil de a gente
trabalhar com a qualidade ou com a eficiência que se espera com esse grande esforço do Judiciário brasileiro para colocarmos, para ficarmos numa posição de vanguarda perante o próprio cenário mundial. Ou quando se fala a se perguntar de onde foi que se copiou esse sistema processual, gosto muito de salientar, seria o mesmo que perguntar de onde copiamos o processo eletrônico com relação às eleições. Esse é um produto genuinamente brasileiro, isso veio da experiência que nós já estamos adquirindo, diante da nossa realidade. Não fomos buscar exemplo em nenhum país paradigma. Na verdade, o Brasil, a partir da adoção do PJE, não tenho dúvidas alguma, vai se apresentar como um dos judiciários mais modernos do mundo, se não for colocado, sempre citado como o de maior qualidade. Então, isso é importante que a gente tenha essa consciência do que é que representa esse PJE. Ele representa uma verdadeira revolução no modelo de prestação da atividade jurisdicional brasileira. Se a gente costuma dizer que o judiciário brasileiro tem dois momentos, antes e depois da emenda 45, principalmente com as criações do CNJ e com o novo perfil das escolas judiciais, eu quero dizer que o judiciário brasileiro vai ser um e vai ser outro depois do lançamento e da implementação do processo judicial eletrônico. Muito obrigado.